dias, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, para darmos sequência às nossas palestras virtuais. E convidamos a todos neste momento para elevarmos o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para estudarmos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e também do Consolador prometido pelo Mestre, que é a nossa doutrina espírita. Agradecemos a toda a espiritualidade que aqui se faz presente a nos envolver nesses eflúvios de paz, de harmonia, e pedimos que Jesus nos abençoe através da sua paz, do seu amor, para que Ele esteja sempre conosco e também em nossos corações. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de como nós somos os construtores dos relacionamentos familiares e também da vida afetiva e das desvinculações. E buscamos então para o estudo de hoje o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e também esse livro Na Era do Espírito, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos e também com a colaboração de J. Herculano Pires. E nós vamos então encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, que nos fala sobre o parentesco corporal e espiritual. E então nós vamos ver que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. Porque o corpo ele vai proceder do corpo, mas o espírito ele não procede do espírito. Porque o espírito, ele existia antes da formação do corpo. A partir daí, então, nós vamos ver que o Pai não gera o espírito do Filho, mas vai fornecer-lhe apenas o envoltório corporal. Mas é importante observarmos que os pais têm a sua missão, que é de ajudar aos filhos no seu desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, para auxiliá-los, para ajudá-los a progredir. Então nós vamos ver que os verdadeiros laços de família, eles não são os da consanguinidade, mas sim aqueles regidos pela simpatia de comunhão de pensamentos, que vão então unir os espíritos antes, durante e também depois da encarnação. E vamos ver que os espíritos que se encarnam numa mesma família, e até mesmo aqueles que são parentes próximos, muitas vezes são espíritos simpáticos, que já tiveram relações anteriores, em vidas anteriores, que apresentam uma afeição, uma afinidade. Porém, também nessas famílias, vamos encontrar espíritos completamente estranhos uns aos outros, que muitas vezes vêm para se ajudarem. Outras vezes reencarnam em uma família de espíritos afins, já estruturada, um espírito mais inferior, para que ele possa, no convívio com aqueles espíritos, também melhorar-se, aprender, servindo de prova também para aqueles outros.
Então vamos ver que muitas vezes vamos encontrar o antagonismo, vamos nos reencontrarmos com inimigos do passado. Tudo isso na família, constituindo para nós provas e expiações. E então, diante dessa realidade, podemos dizer, e vamos ver isso na prática, que dois seres, muitas vezes, nascidos de pais diferentes, eles podem ser muito mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue. Diante disso, nós vamos ver que toda essa problemática, esse problema moral, vai ser explicado então pelo Espiritismo, que vai resolvê-lo nos falando a respeito da lei da reencarnação. Então, a partir daí, nós vamos entendendo que há duas espécies de famílias: aquelas pelos laços espirituais e aquelas pelos laços corporais. E vai ser então no Evangelho de Marcos e também de Mateus que nós vamos encontrar as palavras de Jesus que nos diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe, eis meus irmãos. Ou seja, ele se referia à família pelos laços espirituais. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nos fala Jesus. E então, nós vamos ver que nesses relacionamentos familiares, nada acontece por acaso, sem razão em nossas vidas. Esses, muitas vezes, familiares desagradáveis, são, na verdade, hoje o que deles nós fizemos ontem, né? De acordo com o que nós os tratamos, o que nós fizemos para eles. E então nós vamos ver, nesses relacionamentos, muitas vezes dificuldades mil, esposa, marido, filhos, parentes. Porém, a reencarnação, ela nos possibilita a bênção do esquecimento, na qual esse esquecimento ele vai facilitar o nosso recomeço junto daqueles com os quais nós falhamos. Porém, é lógico que muitas intuições, sentimentos vão ao longo da convivência podendo ser aflorados. E então nós vamos encontrando, né, as antipatias, as dificuldades que devem ser superadas nesse aprendizado em família. Assim, então, nós vamos observar que a vida afetiva, né, que todos os problemas da nossa vida afetiva, eles serão devidamente aclarados quando o conhecimento da lei da reencarnação for concedido como base da regra áurea por todos. Então, a partir desse entendimento, e que nós estamos vinculados uns aos outros, nós vamos ver que devemos fazer ao outro, nos domínios da afetividade, aquilo que nós desejamos que nos façam também. Isso porque de tudo o que nós doarmos ao coração alheio, nós vamos amanhã colher de volta. Então o amor em sua luminosa liberdade, nos fala Emmanuel, é independente em suas escolhas e manifestações. No entanto, vai obedecer igualmente ao princípio de que, se livre nós somos na sementeira,
escravos seremos da colheita, com relação às questões referentes à afetividade, ao amor. E então Emmanuel nos fala, o rival que nós abatemos ontem vai nos aparecer, depois como o filho a cobrar-nos a abnegação e renúncia, a assistência e a proteção que lhe devemos. Muitas vezes, o jovem ou a jovem dos quais nós furtamos dos braços os filhos, por achá-los indignos de criá-los, nós vamos ver que eles vão voltar na condição, muitas vezes, de netos, que vão compartilhar agora da nossa vida, do nosso leito e também dos nossos bens. Assim como também a criança que cometemos o aborto desnecessário, ela vai muitas vezes não reencarnar em nossa família, mas poderá reencarnar em uma outra família próxima e vai então nos encontrar mais tarde, exigindo-nos pesado tributo de aflições. As criaturas que muitas vezes nós enganamos no terreno afetivo em outras épocas, elas vão retornar agora como filhos problemas, reclamando atenção, carinho para os reajustes emocionais. E então, frustrações, conflitos, vinculações extremas e aversões congênitas de hoje são o fruto dos desequilíbrios afetivos de ontem a nos pedirem hoje trabalho e restauração. Emmanuel nos fala então, é possível haja uma longa demora na aceitação geral da verdade por parte dos agrupamentos, dessa verdade por parte dos agrupamentos humanos, em nos reportando ao mundo genérico. Porque muitos não fazem essa relação das vidas anteriores, não têm essa noção de que somos espíritos imortais, caminhando nessa longa estrada do progresso, onde muitas vezes acertamos e erramos, ferimos, somos feridos, e então vamos aprendendo com os erros e acertos, tendo muitas vezes que nos reconciliarmos, que repararmos diante das leis divinas, diante do nosso próximo, diante de nós mesmos. Porém, ele diz, dia virá no qual todas as criaturas compreenderão que o Espírito, onde estiver, conforme aquilo que ele plante em matéria de afetividade, isso também ele terá que colher. Mas ele nos fala ainda também de uma outra questão, que é a construção das desvinculações. E nós vamos observar então que para muitos companheiros na Terra, essa desvinculação no campo afetivo é prova difícil. Acredito que para todos nós. Como é difícil nós deixarmos, ou muitas vezes nos desvincularmos, daqueles que nós amamos, não é mesmo? Seja muitas vezes através do desencarne, da partida desse ente querido, seja muitas vezes simplesmente porque ele escolhe outros caminhos e vai percorrer outras estradas no mundo, se afastando de nós. Esse desligamento do grupo familiar, essa distância da convivência, para nós, muitas vezes, é muito difícil. Porque, na verdade, nós queremos que aqueles que amamos sejam felizes. E então, se nós vemos os nossos filhos passarem por tribulações, por amarguras, enganos que nós já vivemos, nós vamos muitas vezes nos amargurarmos,
nos desesperarmos, quando amigos se afastam para os caminhos que sabemos estarem encharcados de lágrimas, quando muitas vezes entes queridos que venham transitar por estradas de pedras e de aflições que nós já conhecemos, nós nos afligimos. A perda, como eu já falei, de um filho, de um amigo que desencarna de forma trágica, nos traz dores, sofrimento, aflições. Porém, tudo está dentro da programação de cada um. E é isso que Emmanuel nos fala, que por mais nos doa ao coração, muitas vezes essas desvinculações, não importando a causa, muito daqueles que nós amamos, eles chegaram à Terra exatamente para isso, para aquele momento decisivo, de seguirem os seus caminhos, de se desvincularem daqueles que amam também, seja seguindo outros caminhos na Terra, seja através do desencarne, continuando a vida no mundo espiritual. E então, se nos vemos num momento assim, na posição daqueles a quem nos pede, de quem nos pede libertar, que estão associados ao nosso ideal e de afinidade, não hesitemos de fazer o bem, de libertarmos esses irmãos, essas pessoas com quem nós amamos, mas que nós temos que deixá-las, que elas sigam também os seus caminhos. Porque eles são aqueles que anseiam muitas vezes por independência, por mudanças do rumo das suas vidas, depois de compartilharem a vida conosco. São pedintes, nos fala Emmanuel, da tranquilidade e da renovação, onde seguirão outros caminhos que os levarão ao progresso, à evolução. Nós não podemos nos esquecer que nós também já partimos de muitos afetos, da presença de familiares e de amigos, quando fizemos as nossas escolhas. E então ele nos diz: vamos conceder a paz a quem necessita de paz, a fim de atender a impositivos da vida em outros setores da evolução. Assim, então, diante dos companheiros, ele nos fala que se te distanciam da convivência ou que te dizem adeus para te reencontrarem mais tarde em outros e novos níveis do espaço e também do tempo, não lastimes nem condenes, mas bendiz e auxilia sempre o quanto puderes a esses irmãos. Os que partem ou se te separam da estrada, ele nos diz, no dia a dia, esperam de nós, sobretudo, o patrocínio do amor e o refúgio da bênção. E assim, então, ele nos diz: busquemos refletir que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo, e tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados. Ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, sabermos perder para realmente vencermos depois. E assim, então, certa vez, para finalizarmos, perguntaram ao nosso querido Francisco Cândido Xavier:
Por que raros casais vivem em perfeita harmonia na Terra? E o Chico responde que o relacionamento entre os parceiros da vida íntima do lar, na essência, é uma escola ativa de aperfeiçoamento do espírito. Ato que duas criaturas alcancem, até que duas criaturas alcancem esse amor integral, uma pela outra. É compreensível, ele diz, o atrito visando esse burilamento recíproco. E então, companheiros, diante dessa nossa dificuldade ainda de exercitarmos esse amor incondicional que o nosso Mestre Jesus nos ensinou através da sua exemplificação e dos seus ensinos também, vamos buscar nos fortalecermos através da fé raciocinada que a doutrina espírita nos possibilita hoje e que nos faz compreendermos melhor o Evangelho do Cristo e também as leis de Deus, que são estudadas pelos benfeitores amigos, nos trazidas pelos benfeitores amigos e estudadas, para que possamos então, através de pouco a pouco, exercendo dentro da nossa capacidade esse trabalho que nós vamos desenvolvendo, essa capacidade de amar, possamos pouco a pouco desenvolver isso junto àqueles que nós amamos. Sabemos que muitas vezes enfrentamos conflitos muito grandes dentro da família, dentro do lar, mas só através do amor e só pelo amor conseguiremos vencer todos os obstáculos. E assim então eu convido a todos para que mais uma vez, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, nós o agradeçamos agora pelo dom da vida e pedimos que a nossa prece possa se estender a todos aqueles que necessitam, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos, em processo de aprendizado e de evolução. Que a nossa prece possa chegar até cada um de nossos irmãos, trazendo-lhes a força, a coragem, a esperança e a inspiração para buscarem sempre os melhores caminhos, encontrando a solução para os problemas que nos afligem a alma. E assim então, unidos num só pensamento, para finalizarmos o trabalho de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito obrigado, Senhor.